Olá, seja bem-vindo ao Grandes Julgamentos. Na pauta de hoje, o recurso extraordinário 852475. Os ministros já haviam decidido em 2016 dar repercussão geral ao caso. O relator, à época, era o então ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em 2017. A relatoria, então, passou para o substituto, ministro Alexandre de Moraes. O julgamento deste caso foi em agosto do ano passado, ainda com o Supremo, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia. O RE foi interposto pelo Ministério Público de São Paulo. O MP pediu ao Supremo que considerasse imprescritíveis ações de danos causados por atos de improbidade administrativa. O Grandes Julgamentos conversou com o advogado para explicar juridicamente o que é a prescrição. A prescrição é um instituto previsto em quase todos os ordenamentos do mundo, jurídicos do mundo, e tem como objetivo garantir uma segurança jurídica e uma pacificação social. Perceba, se eu cometo algum ato ilícito, há um determinado tempo, que seria o tempo prescricional, para alguém procurar, por exemplo, ação de ressarcimento contra mim. Não seria interessante daqui 30 anos eu ainda ficar sob o jugo de uma possível ação judicial? Porque se eu fico nesse jugo depois de 30 anos, há uma enorme insegurança nas relações sociais. Então a prescrição tem por esse objetivo. Qual o objetivo? Justamente pacificar, garantir segurança jurídica e diminuir ao máximo as incertezas. E o ordenamento jurídico tem que dar essa resposta e dá através do Instituto da Prescrição. Depois da explicação, voltamos ao caso específico. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia declarado a prescrição de uma ação civil movida pelo Ministério Público contra ex-servidores da Prefeitura de Palmares Paulista. Mais detalhes você descobre ao longo do programa. O ministro Alexandre de Moraes fez um resumo do caso em poucas palavras. E a ministra Carmen Lúcia falou em seguida da repercussão geral. O Ministério Público do Estado de São Paulo requer o provimento do recurso extraordinário para que se afaste exatamente a extinção do processo, afastando-se também a prescrição da sanção do ressarcimento do dano. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do recurso extraordinário e a União, manifestando-se na qualidade de amicus curiae, defendeu o provimento do recurso extraordinário. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência e apenas para que o Tribunal tenha ciência, estão notificados 999 casos sobrestados aguardando este julgamento. A lei que diz respeito ao julgamento é a de improbidade administrativa, artigo 23. Diz que as sanções por atos de improbidade podem ser aplicadas até 5 anos depois do exercício do mandato do suposto infrator. Isso para casos de agentes públicos eleitos, cargos de comissão ou função de confiança. Este tempo para outros atos ilícitos pode variar. Isso depende não só de cada ilícito, depende de cada área do direito, como aquela área se estrutura. Nós temos áreas de direito privado, temos áreas de direito público, temos direito criminal, direito administrativo. Cada um pode se regular de uma determinada maneira. Então, é interessante observar cada área, assim como cada ilícito praticado. Por exemplo, além de improbidade, nós temos uma determinada forma de contagem diferenciada. Se fosse analisar direito penal, a forma de contagem pode ser outra. Então, é necessário analisar cada lei específica. O relator negou o recurso e disse que o entendimento não significa prejuízo ao combate à corrupção nem à improbidade. O que se combate não é a mera ilegalidade, senão qualquer mandado de segurança julgado procedente, reconhecendo uma ilegalidade, seria automaticamente a improbidade administrativa. Não é isso que se combate. A ideia do texto constitucional da lei de improbidade é o combate à corrupção, à ilegalidade qualificada pela má-fé, à imoralidade qualificada pela má-fé, pela prática de corrupção, exatamente porque a prática da corrupção é a negativa do Estado constitucional. A corrupção arraigada no seio da administração pública é negativa do Estado constitucional, é a negativa da retidão, da honestidade que deve, numa república, deve ser o norte dos negócios públicos. O relator votou pela improcedência do recurso e adiantou a proposição da tese. Diante de tudo o que foi dito, voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, mantendo-se a extinção do processo
em virtude do reconhecimento da prescrição, com a fixação da seguinte tese: a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos e terceiros pela prática de ato de improbidade administrativa devidamente tipificado pela Lei 8.429 de 92 prescreve juntamente com as demais sanções do artigo 12, nos termos do artigo 23, ambos da referida lei, sendo que, na hipótese em que a conduta também for tipificada como crime, os prazos prescricionais serão os estabelecidos na lei penal. Aí apenas eu proporia a substituição do serão por são os estabelecidos na lei penal. O voto seguinte do ministro Edson Fachin foi divergente. E para entendermos melhor essa divergência, temos de levantar o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Foi neste artigo que o ministro Edson Fachin baseou o voto. Diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário. Até este ponto do parágrafo, o ministro disse que o voto dele convergia com o voto do relator, mas fez uma metáfora com a vida, dizendo que os problemas aparecem sempre depois da vírgula. Nós conversamos com um professor de português para explicar a importância desse sinal gráfico. A vírgula, ela tem a principal função de dar clareza ao texto escrito. Uma vez que a oralidade, ela já se vale de alguns critérios que conferem clareza, como a entonação, a expressividade. Já a língua escrita, ela não contém esses recursos. Por isso que é tão necessário o emprego dos sinais de pontuação. São eles que vão clarificar as ideias do texto. Um texto ele só se torna efetivamente claro por meio da pontuação. Por isso ela é imprescindível. Vamos ver exatamente o que há depois da vírgula no texto constitucional em questão. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Essas 6 palavras foram determinantes no decorrer do julgamento, já que foram as que levaram o ministro Edson Fachin a discordar do relator. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. Compreendo que, ao dizer ressalvadas as respectivas ações, quer uma interpretação histórica dos próprios anais da Assembleia Nacional Constituinte, quer a compreensão doutrinária evolutiva, quer a compreensão sistêmica ou sistemática da Constituição, pode levar a uma sustentação de que esta ressalva diz respeito à ideia segundo a qual há leis para as primeiras ações de prescrição, ou seja, ilícitos, praticados por agentes, sejam eles servidores ou não, do que se apartaria uma outra lei dotada de uma especialidade ainda maior, atinente às ações de ressarcimento, ou seja, ao tema da improbidade. Reconheço que há solidez neste argumento, mas, embora vencido, não estou, pelo menos por hora, convencido de que é possível fazer esta compreensão do dispositivo, nomeadamente pelo que advém do parágrafo anterior. O parágrafo 4º, se é que devemos mesmo fazer uma interpretação sistemática, especialmente dos parágrafos que estão enfechados no mesmo dispositivo, o parágrafo 4º assenta que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, se o parágrafo 5º estiver a se referir a outra lei deve tratar da forma e da gradação, e não da prescrição. Trecho aqui, muito bem elucidado pelo ministro Edson Fachin, trata do seguinte: ele coloca aqui ressalvadas os devidos ressarcimentos ao erário. Quando ele coloca esse ressalvadas, ele faz uso de uma oração, vou falar em termos técnicos, oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. A terminologia, eu sei que é horrorosa, mas o entendimento é simples. Uma oração adverbial, neste caso, ela exige o emprego de uma vírgula, e essa vírgula é obrigatória, como o ministro bem destacou. Essa vírgula obrigatoriamente empregada, ela confere ao texto clareza e uma separação sintática nítida, porque essa oração que vem na sequência, ela explicita a condição necessária para o cumprimento da prescrição. Ou seja,
O ilícito prescreve, mas o ressarcimento não, ressalvadas. Ou seja, ele coloca que desde que sejam ressalvadas essas condições. Portanto, o que nós temos ali naquele trecho de texto é a condição que foi colocada. O voto do ministro Edson Fachin, contando com a vírgula, mudou a direção do julgamento, mas não de imediato. Vamos entender melhor no próximo bloco. O Grande Julgamentos volta já. Você está no Grandes Julgamentos. Na sessão do Supremo que mostramos hoje, os ministros tiveram a missão de determinar ser constitucional ou não a prescrição para ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa. O caso chegou ao Supremo como recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, negou o provimento. No voto seguinte, o ministro Edson Fachin divergiu. Vamos ver agora como foi o voto do ministro Roberto Barroso. Eu peço sua atenção especial ao voto do ministro Barroso porque adiante será decisivo para o resultado do julgamento. Ele disse logo no início que votaria de modo divergente do relator, mas depois de ouvi-lo decidiu mudar de opinião e deixou claro que ainda estava aberto a mudanças. Eu, pelo menos por hora, presidente, e me reservando para eventual nova inflexão sobre o tema após os debates, eu estou acompanhando a proposição e a própria tese do ministro Alexandre de Moraes, inclusive na distinção que faz se a hipótese for de crime ou não crime. Eu fiz esse voto um pouco mais analítico, apenas para um pouco pontuar as diferentes posições que havia e talvez até uma certa evolução em relação a essa matéria. Muito obrigado, presidente. É importante entender que ninguém chega numa sessão com ideia extremamente fechada. O juiz, o magistrado que chega numa sessão com voto pronto e não aberto à discussão, é um magistrado que tem uma dificuldade de entendimento da própria realidade. É interessante, sim, que o magistrado vá com um voto preparado, mas que ele esteja aberto a discussões. Então, o Supremo entende, de modo muito salutar, ao meu modo de vista, que o ministro pode mudar o voto, mesmo depois de já ter externalizado o seu voto, até o fim da sessão de julgamento. Então, se está julgando aquele caso, se algum outro ministro traz uma discussão interessante, traz um ponto de vista que ele até então não tenha percebido, é interessante sim que dê-se a oportunidade para aquele ministro que foi precedente, que ele possa mudar o voto, porque a questão da dialética, do julgamento, está justamente numa questão de comunicação, como já diria Habermas. Então nós temos aqui uma questão de comunicação, a comunicação para se chegar ao melhor resultado. E ninguém chega numa comunicação com a posição já estabelecida e fechada. Ela tem que estar aberta a discussões e a mudança de entendimento. O julgamento que você viu até agora se deu na manhã do dia 2 de agosto do ano passado, uma quinta-feira. A sessão foi suspensa depois do voto do ministro Roberto Barroso e retomada na tarde daquele dia com o voto da ministra Rosa Weber. Ela voltou a falar da vírgula do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, já comentada pelo ministro Edson Fachin. Por fim, decidiu acompanhar a divergência. Se nós colocarmos a vírgula depois do substantivo a lei, nós chegaremos a uma conclusão na linha do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, a que também saúdo pela beleza do trabalho apresentado. Mas se nós colocarmos a vírgula depois de prescrição, a conclusão será outra. E foi a linha de raciocínio seguida pelo ministro Teori Zavascki, que na época propunha uma interpretação mais ampla. Dizia Sua Excelência, não sigo a teoria de que todas as ações que importem lesão, que visem o ressarcimento de lesão aos cofres públicos, sejam imprescritíveis. Temos que fazer uma leitura sistemática do parágrafo 5º com o parágrafo 4º do artigo 37. Se nós pegássemos esse trecho da maneira como está e simplesmente colocássemos a vírgula, eu traria um problema de separação da vírgula entre o sujeito e o verbo, coisa que a gramática não aceita. Mas como a ministra sugeriu não só empregar a vírgula, mas haver uma adaptação do trecho, obviamente nós faríamos uma adaptação para não gerar prejuízo sintático,
e, com certeza, fazer uma mudança semântica, como é o caso que nós explicitamos antes. A minha intenção é explicar, a minha intenção é restringir, é explicar aquela lei, é diferenciar aquela lei de outras leis. Então, tudo isso vai ser adaptado conforme o uso da oração e conforme o uso da pontuação, porque a pontuação tem sim esse poder de mudar a interpretação, de mudar o entendimento de um determinado texto. Como percebemos, a posição da vírgula na frase e como essa posição é interpretada pode levar o ministro a votar pela procedência ou improcedência do recurso. O ministro Luiz Fux se baseou na previsão expressa de uma norma na Constituição e deu exemplos. A Constituição não se refere a ações de ressarcimento imprescritíveis, mas, em compensação, quando a Constituição pretendeu fazê-lo, ela o fez de modo expresso. E dando mais um exemplo, acompanhou o relator. Tirar a vida humana. O homicídio prescreve. O homicídio prescreve. A pena aplicável ao homicida que tirou a vida alheia prescreve. E as ações do poder público são imprescritíveis. Isso não me parece, com a devida vênia, que corresponda à lógica do razoável que permeia a Constituição Federal. De sorte que, pedindo vênia à divergência, senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli se mostrou propenso a acompanhar a divergência, mas votou com o relator. Tendo em vista já haver 3 votos no sentido da prescrição para a entrada da ação, e tendo em vista que a regra geral é que a prescrição da execução se pauta pela prescrição da propositura da ação, peço vênia aos eminentes ministros Fachin e Rosa para acompanhar a divergência, porque eu entendo que dos dois... Vossa Excelência acompanharia o relator. O ministro relator, porque eu entendo que destes... É que a minha vontade de acompanhar a divergência era tanto, porque na minha compreensão, o ressarcimento seria imprescritível, mas desde que tenha uma culpa formada dentro de um prazo de ação prescritível. Mas, diante desses dois posicionamentos, e para não abrir uma terceira frente, eu entendo que o meu entendimento fica mais próximo do relator e, por isso, vou acompanhar a posição do ministro relator, acompanhado já pelo ministro Barroso e pelo ministro Fux. Vamos logo ao voto seguinte, do ministro Ricardo Lewandowski. Acolho integralmente o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, louvando-o pelo seu brilhante voto, e o acompanho no sentido do desprovimento do recurso e pela adoção integral da tese que Sua Excelência propõe, é como me manifesto. Para encerrarmos este bloco, o voto do ministro Gilmar Mendes. Novamente, a interpretação do texto constitucional foi alvo. Eu também vou juntar voto escrito. Eu vou pedir todas as vênias à divergência para acompanhar às inteiras o voto do eminente ministro relator, ressaltando a importância desse debate, presidente, porque, e cumprimentando Vossa Excelência pela iniciativa de ter pautado essa temática, porque é uma dessas almas penadas que nos aflige aí desde a promulgação do texto constitucional. Proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro relator, que negava provimento ao recurso no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, e, divergindo deste entendimento, os ministros Edson Fachin e Rosa Weber, foi suspenso o julgamento para continuidade. Presidente, há 6 votos pelo desprovimento. Pelo desprovimento, exatamente. Fica suspenso o julgamento para reinício e retomada dos 3 votos faltantes no início da sessão da próxima quarta-feira. Como ouvimos, a sessão foi suspensa e seria retomada na semana seguinte. Ouvimos também o ministro Marco Aurélio fazendo questão de dizer que 6 ministros haviam votado pela improcedência do recurso. Será que na retomada da sessão, com a maioria já feita, a sessão seria apenas um processo formal, uma procedência legal? Será? É o que vamos confirmar no próximo bloco. Eu aguardo você.
O Grande Julgamentos está de volta com o recurso extraordinário 852-475, interposto pelo Ministério Público de São Paulo. Até agora, 8 ministros votaram, 6 entenderam que há sim a prescrição. 2 entenderam que os agentes públicos devem ressarcir o erário a qualquer tempo. Com 6-2 no placar, podemos dizer que a sessão, a partir de agora, seria apenas protocolar, já que a maioria estava formada? Ajustamento de voto. O ministro Roberto Barroso não fez isso logo no reinício da sessão, mas deixou claro que poderia fazer até o fim da leitura dos votos. Eu recebi diversas manifestações, inclusive uma da excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, sobre esta questão. E eu preciso dizer que, nas hipóteses de crime e de improbidade administrativa, eu inclusive, vou esperar o término do julgamento, mas gostaria de dizer que, nas hipóteses de crime e de improbidade administrativa, eu estou considerando seriamente reajustar a minha posição. E aí vou esperar o debate, seja para um alargamento relevante do prazo, seja para considerar imprescritível. Estou apenas antecipando que então, possivelmente vou reajustar relativamente a esses 2 pontos específicos, mas vou ter o prazer de ouvir o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso e, ao final, formar um juízo definitivo. O ministro Luiz Fux também se manifestou. Não condiz com tudo quanto eu tenho defendido essa imprescritibilidade de danos decorrentes de crime ou de improbidade. Eu acho que eu também gostaria de ouvir os votos dos meus colegas mais experientes, nossos decanos, ministro Celso Marco Aurélio, ministro Celso de Mello. Gostaria também de ter a oportunidade de me manifestar depois. Com as 2 possibilidades abertas, a palavra foi passada ao ministro Marco Aurélio. Desta vez, os argumentos levantados por ele, pelo ministro Celso de Mello e pela então presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, poderiam fazer com que 2 ministros reajustassem os votos. O ministro também falou do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. Aliás, ele criticou como foi escrito. A péssima redação dessa cláusula final do preceito é que está levando a essa celeuma, a essa incompreensão pela mídia e incompreensão também por parte do Estado acusador, do próprio Estado em si, para sustentar-se que se teria, mediante o emprego do ressalvadas, as respectivas ações de ressarcimento, a imprescritibilidade, quando o nosso sistema não contempla a imprescritibilidade quanto a pretensões de cunho patrimonial. Com isso, acompanhou o relator. Observado o sistema, observada a razoabilidade do prazo de 5 anos, com o qual está muito acostumado o Estado e também os cidadãos em geral, né? Acompanho o relator no voto proferido. 7 votos pela improcedência e 2 pela procedência. O voto seguinte do ministro Celso de Mello acompanhou a divergência. Pois o comando estabelece como um verdadeiro ideal republicano que a ninguém, ainda que pelo longo transcurso de lapso temporal, é autorizado ilicitamente causar prejuízo ao erário, locupletando-se da coisa pública ao se eximir do dever de ressarci-lo. E o voto da ministra Carmen Lúcia, que presidia o Supremo, foi na mesma direção. Tal como foi aqui exposto de maneira muito enfática, especialmente pelo ministro Edson Fachin, que inaugurou a divergência, tenho para mim também que, como está estabelecido na Constituição, como se torna claro com a ressalva quanto às ações de ressarcimento, quanto a este ponto específico, a imprescritibilidade se impôs à observância até mesmo do legislador. E, por essa razão, a interpretação da própria norma há de ser considerada em face do que
estampado no artigo 37, seus parágrafos. Naquele momento, os 11 ministros já haviam votado. 7 pela improcedência do recurso, 4 pela procedência, divergindo do relator. Mas o julgamento ainda não havia acabado. Os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux pediram a palavra. Eu entendo que hoje em dia não é consoante os princípios e a postura judicial do Supremo Tribunal Federal que danos decorrentes de crimes praticados contra a administração pública e de atos de improbidade praticados contra a administração pública fiquem imunes da obrigação do ressarcimento. Então, com toda simplicidade, com toda humildade, senhora presidente, eu peço vênia aos colegas para retificar o meu voto e estabelecer que entendo imprescritíveis as ações de ressarcimento por danos causados por crimes praticados pelo servidor público e pelos agentes públicos, em geral, e por atos de improbidade. Agora, 6 votos pela improcedência e 5 pela procedência do recurso. Vamos ouvir mais uma vez o ministro Roberto Barroso. Ele reajustou o voto. Devolver aquilo que alguém se apropriou indevidamente não é sanção. Sanção pode ser multa, sanção pode ser reclusão, sanção pode ser perda de direito, mas devolver o que não deveria ter tomado, não considero que seja uma sanção. Quando se fez uma interpretação de que não era possível incidir a prescrição através da ação de improbidade e ressarcimento ao erário, entendeu-se de acordo com determinado contexto. O contexto de exceção à regra que é ter prescrição. Todavia, a outra análise, que entra justamente no fato de ter a prescrição, entra na regra geral, parte de uma interpretação gramatical, parte de uma interpretação de todo o ordenamento jurídico. Então, as duas interpretações são bastante válidas e é por conta disso que causou tanta divergência no julgamento. Depois de proclamado o resultado, o ministro Edson Fachin propôs a seguinte tese. São imprescritíveis ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Apenas sem o voto do ministro Marco Aurélio, esta é a proclamação de tese. E assim a gente encerra o programa de hoje. Para rever o Grandes Julgamentos, acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Um abraço e até o próximo programa.